Vamos receber o nosso pastor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Domingo tivemos um culto muito abençoado, né, irmãos? O Senhor derramou cura sobre nós. Quem é que foi curado domingo? Amém? Está com dor ainda? Amém. Glória a Deus, amém? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o Senhor nos colocou numa condição onde somos mesmos curados, irmãos. Se nós não tomarmos posse do lugar que o Senhor nos colocou, o diabo ele vai falar várias incredulidades e mentiras para que nós possamos acreditar. Então continue crendo, amém, querido? Na manutenção dessa cura a qual você anda, em nome de Jesus, amém? E hoje pela manhã, estava fazendo café, enquanto fazia o café, estava lendo a palavra. O Senhor me deu uma palavra abençoada, queridos. E quando eu estava ministrando, eu falei, acho que vou pregar domingo essa palavra, né? Aí Deus falou, não, é para você pregar hoje mesmo, amém? E por que eu estou dizendo isso, querido? Porque é uma mensagem que vai alcançar a tua vida com um entendimento que talvez você nunca tenha notado e sempre esteve ali todo esse tempo. E fala a respeito de Mefibosete, amém, irmãos? Quem aqui conhece a história de Mefibosete? Eu queria que você abrisse tua Bíblia lá, em 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo do 1 até o 13. Essa passagem, irmãos, é uma das mais belas figuras da graça de Deus no Antigo Testamento. Ela aponta para Cristo restaurando aquilo que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, amém, irmãos? E é nessa linha que nós iremos falar, e eu quero que você entenda que a Bíblia, ela sempre está apontando para alguma coisa, não é, querido? O Velho Testamento sempre vai estar apontando para onde? Para Cristo, amém, querido? Para a redenção de Cristo. E o Novo Testamento aponta para quê? Aponta para aquilo que Cristo fez por nós e o que Ele nos tornou, e pela salvação e justiça ao qual Ele nos concedeu, amém, querido? Então, sempre quando você estiver lendo a palavra de Deus, leia com essa ótica, tá, irmãos? Leia com a ótica de que, quando você está lendo no Velho Testamento, não existe nenhuma palavra que é aleatória. Ali, Juízes, não, irmão, toda palavra ela está apontando mesmo para o centro, ela está apontando para Cristo, está apontando para o Messias que ia vir, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a condição a qual Cristo iria nos colocar. E essa passagem, irmãos, de Mefibosete, ela não está aqui por acaso, ela está apontando para isso também. Ela está apontando para esse novo tempo ao qual o Senhor iria fazer com o seu povo. Então, a leitura é um pouco extensa, querido, mas eu tenho certeza que vai falar com você. 2 Samuel, versículo número 9, do 1 até o 13, diz assim: Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele?
Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então ele disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, como tal eu sou? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhas, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o Senhor, o rei, me manda ao teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Sabe, irmãos, quando nós vemos a história de Mefibosete, eu já vi diversas ministrações, e todas falam muito conosco, porque você querendo ou não, irmãos, nós estamos falando de um homem que tinha perdido tudo, e agora ele é inserido dentro do palácio, de um lugar onde antes ele deveria estar, e ele recupera tudo aquilo que ele tinha. É uma história mesmo emocionante, mas preste atenção, irmãos, essa história não é apenas a história de um homem, é a história da humanidade, irmãos, é a história da condição a qual nós estávamos. Nós, um dia no Éden, tínhamos tudo nas mãos, mas o pecado, irmãos, ele nos levou para uma condição aonde éramos como cães mortos, como cães nas mãos do diabo. E você consegue entender, irmãos, tudo aquilo que você tinha antes sendo tomado e dado para alguém que vai te humilhar todos os dias. Eu queria que você visse a vida desse homem. Ele era filho do príncipe. Tenho certeza que muitas servas deviam cuidar desse menino, e por um descuido esse menino se torna aleijado, vive uma vida desgraçada, vai para um lugar terrível. Seu pai não está mais vivo, toda a sua família se foi, só sobrou ele, vivendo praticamente de favor, mas de repente, irmãos, alguém lembra dele e traz ele de volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Essa história é a sua história, querido. É a história que um dia Deus contou sobre você, e eu quero que você entenda: estávamos em um lugar onde não tínhamos condições de mudar a nossa história. Pensa, querido, esse homem, irmãos, ele não tinha condições de mudar a história dele, ele era aleijado dos pés naquela época, não tinha SUS, irmão. Naquela época não tinha Bolsa Família, não.
Naquela época, querido, a pessoa que era aleijada, ela ia mendigar, a profissão dele era mendigar, era pedir. Nós estamos falando de um tempo, irmãos, onde o povo não tinha o coração que tem hoje. Nós estamos falando de um tempo onde o diabo estava afrontando mesmo os homens, estava com autoridade sobre os homens. Ele fazia o que ele queria. Nós estamos falando de uma aliança, onde o povo estava sendo apertado. E, queridos, quando o Senhor te encontrou, quem aqui nasceu no berço evangélico? Levanta a mão. Ninguém. Você lembra de quando você era, como você era, antes de conhecer Jesus? Eu quero que você pense nessa condição. Você melhorou ou você piorou, irmão? Então pense, querido, na condição que você estava, do jeito que você estava vivendo. Como você acha, se você tivesse seguido esses passos, como você acha que seria a tua vida hoje? Como você estaria vivendo hoje? Forma terrível? Pois essa é a história de Mefibosete. O pecado, irmãos, nos levou a uma condição de miséria. E eu não estou dizendo, olha, você estava em miséria financeira, não, uma miséria espiritual, uma miséria onde você não podia fazer nada, onde a única coisa que tinha sobrado para a tua vida era ser destinado ao inferno. Essa era a condição que nós tínhamos. E estávamos como Mefibosete, em Lodibar, ou seja, Lodibar, irmãos, ele significa lugar ruim, lugar distante, lugar onde tudo estava faltando. Então, irmãos, pense nisso, que ele foi morar em Lodibar, que significa lugar sem pasto. Pensa se esse lugar é bom, não tem pasto. Pasto é, irmãos, aqui na frente da igreja, que é concreto, nasce grama. Não é de vez em quando a Ivete arranca um pouco lá. Não é, Ivete? Nós estamos falando de um lugar que não tinha nem essa graminha, não tinha pasto. É um lugar sem palavra, ou seja, era um lugar onde as pessoas que moravam ali não eram pessoas de você chegar e dizer, olha, eu vou fazer, e aquela pessoa dizer, não, está feito. Não, irmãos, as pessoas eram sem palavras. Era um lugar estéril e um lugar onde não tinha esperança. Isso parece com a tua vida, irmão, antes de aceitar Jesus. Lugar estéril, você não tinha a palavra de Deus dentro de você, você não tinha comida para que você comesse. Não estou dizendo comida física, tá, irmão? Estou dizendo espiritual. Você estava em Lodebar, você estava nessa condição. Então, irmãos, veja que as pessoas estavam se afastando cada vez mais da presença do rei. E essas pessoas eram esquecidas. Talvez um dia estávamos esquecidos mesmo pelo Senhor, mas um dia Ele nos lembrou, amém, querido? Um dia o Senhor lembrou de nós, diga assim, o Senhor lembrou de mim. O Senhor enviou alguém, e o nome dele é Jesus. Ele disse, eu vim buscar aqueles que precisam estar de volta na mesa do rei, amém, irmãos? Eu não estou dizendo que a mesa do rei, não, eu estou dizendo, o Senhor veio buscar você, para que você possa voltar à condição ao qual você tinha antes, irmãos, a condição que o Senhor te colocou lá no princípio, lá no jardim do Éden. Essa é a condição que nós estamos hoje. Talvez o diabo ele fique apontando para você, dizendo, olha, mas você não é merecedor disso, você não é merecedor daquilo, você não pode fazer aquilo outro. E isso é muito verdade, nós não éramos merecedor, mas pela graça do Senhor, nós nos tornamos merecedor de toda a boa obra que Deus fez por nós. Imagine Mefibosete chegando ali, e ele disse isso, mas quem eu sou? Um cão morto para que o Senhor me abençoe desse jeito. Talvez esse pensamento fique sobre as nossas vidas. Quem eu sou? Eu fiz tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Como que você pode dizer que hoje eu estou de volta à mesa, podendo comer na mesa? Irmãos, deixa eu dizer algo para você, na mesa do Senhor existe provisão, amém?
Na mesa que o Senhor preparou para a tua vida não é mais Lodibar, agora é mesa onde a provisão do Senhor está todos os dias lá. E mesmo que o inimigo tente soprar sobre a tua vida coisas que são mentiras, diga para ele: hoje estou assentado na mesa da provisão do Senhor. Aleluia. Lucas 9:10, irmãos, ele fala sobre isso, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Quem aqui estava perdido um dia? Você foi encontrado, irmãos? Você foi encontrado? Foi como a história de Mefibosete, ele foi encontrado e foi levado de volta. Irmãos, então entenda que Mefibosete jamais conseguiria conquistar tudo que ele tinha de novo por ele mesmo. Ele precisava do favor do rei. Não tinha condições, irmãos. Ele não tinha exército, ele não tinha influência, ele não tinha dinheiro e ele não tinha autoridade. Veja a condição que o Senhor colocou você hoje, irmãos. Hoje você está repleto das condições de Deus. Irmãos, você não é mais aleijado espiritual, amém? Oh, aleluia, você não é mais aleijado. O Senhor curou todas as feridas de alma que você tinha, todos os problemas, toda a depressão, todo tipo de enfermidade o Senhor já levou na cruz, amém? E eu não sei se você está se sentindo assim, com algum tipo de enfermidade, mas é só sintoma, às vezes já estão indo embora hoje, amém, querido? Deus é poderoso para curar. Ei, querido, hoje você faz parte de um exército, o exército de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje você tem influência, existe o Espírito Santo de Deus dentro de você, que está te influenciando a coisas que você jamais imaginaria fazer. Você pode influenciar pessoas através daquilo que você carrega, e é isso que o Espírito espera de você. E entenda, irmãos, você talvez não tinha dinheiro, mas hoje você tem algo maior que o dinheiro. Você é próspero no Senhor. Você é próspero em todas as coisas. Você é próspero no teu trabalho, no teu casamento, nas tuas finanças, em tudo que você põe a mão, prospera, porque essa é a palavra que é designada para a tua vida. Amém, irmãos? E você não tinha autoridade. Diga assim: eu não tinha autoridade. Só que hoje eu tenho autoridade em nome de Jesus, amém? O Senhor te colocou numa condição de autoridade, o Senhor te colocou numa condição aonde você pode dizer e coisas vão acontecer, amém, queridos? Essa é a condição que o Senhor te colocou. Irmãos, a religião não nos colocou nessa condição. Você ser bonzinho não te colocou nessa condição. Então entenda, em Romanos 3:23 diz que, pois todos pecaram, então eles carecem da glória de Deus. Independente da condição que estávamos, não tínhamos condição de voltarmos para a mesa do rei. Mas veja, querido, que a nossa salvação começou porque Deus tomou uma iniciativa sobre nós. Você consegue ver o amor de Deus sobre você, querido? Deus não se esqueceu de você. Ele foi buscar uma restauração para as nossas vidas. Mefibosete, ele teve todas as suas coisas restituídas. Diga assim: o rei não deu outras coisas para ele. Ele deu aquelas que eram, ele deu o que ele tinha. Irmão, Deus, ele não deu outras coisas para você, ele deu aquilo que você tinha. E eu não estou dizendo você pessoa, estou dizendo você como humanidade, como o que Deus te fez, como a raça eleita de Deus, aquilo que o Senhor fez com as próprias mãos e colocou nele. Ei, irmão, Deus entregou novamente para você, restituiu o que você era. Então entenda, se o Senhor restituiu o que você era, desde o princípio, desde o jardim do Éden, entenda, irmãos, existe autoridade e poder de Deus sobre você. Você não está mais sozinho, o Espírito Santo que te guia está sobre a tua vida. Então, querido, se alegre, porque a autoridade está sobre a tua vida. E pense, querido,
Talvez você olhe e diga assim, mas eu não dou conta de fazer tudo isso. Eu não dou conta de cuidar de todas as coisas que o Senhor está me mostrando e colocando. Assim como o rei Davi fez, como Mefibosete colocou homens especializados para cuidar das coisas, assim Deus está fazendo sobre a tua vida hoje, irmãos. Deus está colocando pessoas estratégicas na tua vida. Deus está colocando lugares específicos para você. Deus está colocando coisas para que você não se preocupe com nada do que você carrega, porque o que você precisa se preocupar é estar todos os dias na presença de Deus, na mesa do Senhor, oh aleluia, adorando a Ele, comendo com Ele, dizendo: Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado pela provisão desse dia, obrigado porque o Senhor lembrou de mim. Isso é estar, querido, na mesa do Senhor, isso é estar com Ele todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Davi não fez isso porque Mefibosete era bom, era bonito, ou porque ele era aleijado. Ele fez isso porque ele lembrou de uma aliança que ele tinha com o seu pai, com Jonatas. Ele tinha uma aliança, irmãos. O Senhor nos colocou em uma nova aliança, amém? Diga assim: eu sou de uma nova aliança. Eu sou do sangue que foi derramado sobre a minha vida. Existe uma aliança derramada sobre você. O sangue da nova aliança foi suficiente para te tirar do Lodibar, para te tirar do pecado, para te tirar da situação de miséria, para te tirar da situação de derrota, para te tirar da situação de condenação e te colocar no lugar que o Senhor escolheu para a tua vida, irmão. Oh, aleluia! Mefibosete foi beneficiado por essa aliança. Então entenda, Mefibosete está falando de você. Você foi beneficiado pela aliança que o Senhor Deus tem conosco. Quando você foi encontrado por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, você se fez uma nova criatura, amém? Você se fez justiça de Deus. Essa nova aliança aponta para a justiça que Deus fez através da tua vida. Talvez Mefibosete por alguns dias ainda se sentiu: mas será que eu sou merecedor disso? Será que é verdade isso? Será que isso é verdade? Talvez na nossa mente nós ficamos martelando essas coisas, mas será que isso que o Senhor disse para mim é verdade? Será que essas coisas que o pastor está dizendo é verdade? Talvez essas coisas possam parecer, irmãos, um conto de fadas, ou algo que nunca vai acontecer, mas já aconteceu sobre a tua vida. O que você precisa agora é crer que essa nova estação, que você está de novo, de volta à mesa do rei, irmão. Você está de novo, amém? Nós fomos aceitos pela aliança estabelecida por Jesus na cruz, e isso é suficiente. Diga assim: isso é suficiente. Crer no sacrifício de Jesus te coloca nessa condição. Não é o tanto que você faz, não é o tanto que você ora, não é o tanto que você lê a Bíblia, mas é o tanto que você crê que Jesus foi o suficiente para você. E, queridos, eu quero que você entenda que a autoridade ela voltou para suas mãos. O que você faria, irmão, se aquilo que você precisasse hoje, você tivesse condições de declarar e aquilo chegar nas suas mãos? Aquilo que foi da vontade de Deus, aquilo que Deus mostrou para você, aquilo que Deus diz que você é, e você pudesse declarar e aquilo chegasse em você, o que você faria hoje, irmão? O que você faria hoje? Celebrava, irmão? Se eu disser para você que você está com essa autoridade de dizer aquilo que você quer nas suas mãos hoje, irmãos, o problema é esse, que nós estamos esperando que alguém queira por nós. Nós estamos esperando que alguém venha pedir por nós, que alguém venha colocar as mãos sobre as nossas vidas e dizer: olha, tudo mudou, nova vida, chave virada. Isso depende de nós, irmão. Nós precisamos crer e começar a celebrar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas.
Viver isso, irmãos, é viver uma fé ao qual nos garante a condição de estarmos de volta à mesa que o Rei preparou para nós. Aleluia, glória a Deus. Sabe aquilo que Adão perdeu? Autoridade, presença de Deus. Cristo recuperou na cruz. E Ele entregou para nós. Olha para a pessoa que está do teu lado e vê se ela tem cara de quem está com autoridade hoje. Irmãos, a mesa do rei não era para qualquer um, não era qualquer um que comia na mesa do rei não, irmãos. Amigos não comiam na mesa do rei. A mesa do rei era apenas para a família do rei. Eram apenas para o rei e seus filhos. Diga assim: o Senhor me deu poder de filho. E se eu tenho hoje, se eu sou filho de Deus, se eu me sinto filho de Deus, quer dizer que eu estou apto a comer na mesa do Senhor, amém, querido? A mesa do Senhor é para filho, amém? A mesa do Senhor, se você é filho de Deus, se sinta à vontade de poder comer na mesa do rei. Na mesa do rei a provisão é garantida, amém, querido? Nós mudamos a nossa condição, hoje nós somos filhos, somos herdeiros, somos embaixadores do reino de Deus, temos autoridade no nome de Jesus. Querido, o Senhor nos declarou: olha, ide, faça isso, faça aquilo, declare a palavra, fale do reino, viva a condição que você está. E nós paramos, irmãos, sentados na cadeira, olhando alguém dizer essas coisas para nós, e achamos que, olha, nada a ver isso. Deus está dizendo para você: existe um novo tempo sim para a tua vida, mas você só vai viver esse novo tempo se você tomar posse desse novo tempo. Amém, irmãos? A mesa, ela significa comunhão com o Senhor, e assim eu estou terminando essa ministração. Eu queria que o grupo de música viesse aqui na frente. Viesse aqui em cima, aliás. Irmão, se eu não sei como você anda, qual é a comunhão que você tem, mas, sabe, irmãos, andar em comunhão com o Senhor é entender tudo que Ele já fez por você e declarar: eu estou vivendo esse tempo. É você olhar adversidades da vida, é você olhar coisas da vida e dizer: eu estou rompendo essas coisas, eu estou vencendo essas coisas. E eu queria que você ficasse em pé, irmãos, enquanto o grupo se prepara. Deus escolheu você, irmãos, você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você não é alguém que está acordando cedo, lendo a Bíblia e indo trabalhar, voltando para casa e tua vida está continuando essa rotina. Não. Deus não se esqueceu de você. Deus se lembra de cada oração que você fez. Deus se lembra de cada coisa que você declarou. Deus se lembra de cada coisa que Ele determinou sobre a tua vida. Amém, irmãos? Existe autoridade sobre a tua vida hoje. A palavra de Deus diz que nós precisamos